Obrigado, viu, Então, Japi? Desculpa nada, aí. cara. Nada, já está aqui na mão. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez. Esse artigo hoje é curto, é muito mais para reforçar alguns conceitos e entender melhor como manejar fluido, né, na DMRI neovascular. A gente já discutiu algumas vezes, já falou dentro de outros artigos. Falamos Fluid, que é um estudo que avaliou só isso. E esse editorial é muito legal porque ele frisa alguns pontos mais importantes sobre essa discussão atual, que na verdade não tem fim ainda, não tem uma verdade. Então ele fala manejo do fluido na DMR vascular, to mop it, to dab it or to leave it. Isso quer dizer mais ou menos, to mop it é arrasar, acabar com o líquido. To dab it é tipo você tocar, é uma expressão tipo, como se você só tocasse de leve. Or to leave it, ou larga de mão, deixa o líquido para lá. Então, qual abordagem você tem que fazer? Mais agressiva, intermediária ou deixa o líquido? Então, é uma discussão que a gente tem hoje em dia para DMRI importante. E esse editorial ele não vai fechar a verdade, mas ele mostra alguns caminhos para vocês entenderem os conceitos e aí, logicamente, manejar o paciente de vocês da forma que vocês bem entenderem, mas com base em ciência, né? Então, a degeneração macular é uma das três causas mais importantes de perda de visão, né? Perde globally, né? Ou seja, globalmente perde ainda para glaucoma e para retinopatia diabética. Mas se a gente pega por uma população desenvolvida, europeia ou americana, a degeneração macular hoje em dia chega a ser a primeira causa de cegueira. O prognóstico visual na degeneração macular exudativa depende você estabelecer, como é no diabetes também, você estabelecer um diagnóstico precoce e iniciar o tratamento da doença ativa precoce. Então, o primeiro conceito que vale. É igual ao descolamento de retina. Não quer dizer que você tem que operar no mesmo dia, no dia seguinte, mas DMRI, edema macular diabético, são tempo dependentes. Fez o diagnóstico precoce corretamente, trata logo. Você pode até acompanhar e ser um pouquinho mais tolerante, e aí vai falar de fluido, quando você já está no meio do tratamento. Mas nunca se tolere, é a primeira dúvida. Tem gente que outro dia veio me perguntar, esse paciente aqui tem uma lâmina de líquido subretiniano. Aí você media, dava 100 micra. No caso desse você trata ou você espera? O conceito não é esse. Aí eu perguntei, o paciente é virgem de tratamento? É virgem de tratamento. Então não espera. Então o Timopet serve para o paciente que é virgem de tratamento. Você tem que acabar com o líquido. Tá? Quanto mais precoce, melhor vai ser o prognóstico visual do paciente. O debit or leave it é só depois, quando você já fez o loading dose, quando você está acompanhando no regime de tratar estender, o PRN, aí que você vai avaliar se você deixa fluido ou não. Então, de início, nunca. Seca o líquido todo, tá? Bom, como ele fala, né? O goal inicial, como eu acabei de falar, é você atingir uma mácula sem líquido. Então, ou no loading dose, às vezes persiste, quarta, quinta, sexta dose, não importa, ou fazendo PRN, ProRenata, ou Treat and Extend, porque no mensal é um regime proativo que você, independente de estar seco ou ter líquido, você trata todo mês. Então, você, na verdade, não está aliviando o líquido, você está tratando o tempo todo. Então, a avaliação de deixar líquido ou não é nos regimes que são ou reativos, que é o PRN, ou proativo modificado, que é o Treat and Extend, que você dá um espaço maior, mas trata toda vez que você vê o paciente, de acordo com o espaçamento semanal que você faz, que a gente já discutiu isso no Treat and Extend. Algum grau de fluido persistente é muito comum. Por exemplo, no CAT, que foi o estudo comparativo de Avastin com Lucentis, lá de 2010 e 2011, eles viram que metade dos olhos que recebiam injeções mensais de Lucente, no final de 2 anos, ainda tinha algum líquido persistente. Então, imagina, fazendo mensal, depois de 2 anos, ainda tinha líquido. E nem por isso os pacientes evoluíram mal do ponto de vista visual. Então, um pouco de líquido, e aí depende de onde é o líquido, pode ser tolerável.
Aí vem o entendimento da localização do fluido. Alguns conceitos para frisar novamente. O fluido intrarretiniano é aquele que corresponde ao fluido que você vê geralmente na camada de fibra de Henle ou na camada nuclear interna. Então, retina interna, tá? Isso foi uma dúvida hoje, a gente estava discutindo nos OCTs, eu estava com os meninos lá no ambulatório, lá no serviço, e a gente discutindo sobre os OCTs e líquido e tal. O líquido intrarretiniano, o edema macular, né? E o líquido intrarretiniano, por definição, é na retina interna. Quando você tem líquido na retina externa, infiltrando a retina externa, normalmente, ou é um líquido de mau prognóstico, porque você quebrou ali a barreira hematorretiniana externa do epitélio pigmentado, ou é cavitação. Então, essa é uma dica. Quando você vê fluido ou cavidades hiporrefletivas na retina externa, geralmente ou é mau prognóstico, não estou falando de líquido subsensorial não, tá? Estou falando dentro da retina da nuclear externa, por exemplo. Ou é um líquido de mau prognóstico, ou é cavitação. Agora, na retina interna, na Henle e na camada nuclear interna, é o fluido intrarretiniano, seja edema cistoide ou edema de qualquer origem. O líquido subretiniano está entre o EPR e a zona elipsoide, a zona de interdigitação, né? Então está logo acima do EPR, e o líquido sub-EPR, logicamente, está entre a EPR e a membrana de Bruch. Então, como é que a gente vai avaliar o fluido e as lesões neovasculares? A relevância, aí é importante aqui um histórico, que quando eu for dar aula para vocês de geografia, vai ser interessante. A gente falava muito na classificação geográfica de DMRI em membranas ocultas e clássicas, bem definidas ou mal definidas. Tinham ainda as predominantemente clássicas ou minimamente clássicas. Predominantemente clássicas quando o componente clássico é maior de 50% da lesão inteira e minimamente clássicas quando ela é menor de 50%. Isso era uma classificação que valia porque a gente fazia o tratamento com PDT. Hoje em dia a relevância, ele fala bem isso aqui, a relevância clínica dessa classificação é nenhuma, porque o tratamento com anti-VEGF não vai depender dessa classificação geográfica. Você vai fazer injeção independente do paciente. Se ele é oculta, se é clássica, se é minimamente clássica, se é predominantemente clássica. Então, são classificações que são interessantes serem citadas, porque se fala disso em geografia, mas elas já não são válidas do ponto de vista prático. Quase todos os trials de anti-VEGF, até hoje, eles não incluíram algumas análises pré-especificadas quanto à localização anatômica das membranas neovasculares. Ou seja, nenhum dos trials, CAT, Marina, Anchor, VIEW, Bolt, que é de Awashin, e outros, Harbor, Pronto, não importa, vários, nunca classificaram as membranas primariamente, né, como tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Eles nunca fizeram um estudo comparativo em relação às membranas. Então, a partir de análises post-hoc dos artigos pivotais e outros que foram feitos também, é que se começou a avaliar qual é o prognóstico e evolução de cada tipo de membrana. Mas o ideal era fazer desde o início, como objetivo primário, um estudo que acompanhasse qual é o prognóstico de cada membrana e você separasse em grupos, que não foi feito. Tá? Até para avaliar se cada tipo de membrana responde melhor a um tipo de regime de tratamento, perrento, interexchange ou mensal. Isso não foi feito até hoje. A presença de edema macular cistoide, que é um edema intrarretiniano, fluido intrarretiniano, normalmente não tem um prognóstico bom nas lesões tipo 1, como eu falei, porque isso pode estar sugerindo que você tem algum dano de fotorreceptor, porque o líquido pode estar intrarretiniano lá na camada nuclear interna, mas por algum momento, se o processo é neovascular e está crescendo abaixo do epitélio pigmentado, em algum momento esse líquido pode estar na retina toda ou ter passado pelos fotorreceptores. E, geralmente isso é um sinal de má proteção de barreira hematorretiniana externa. Tá? A presença de adesão da lesão tipo 1 com a superfície interna do EPR, tá? Que está elevada, quando ela está elevada por alguma exudação abaixo do EPR, e a contração, na verdade é o seguinte, quando você faz o OCT,
Tem membrana tipo 1, tá abaixo do epitélio pigmentado. Isso que ele está querendo dizer aqui. Então, líquido intrarretiniano numa membrana tipo 1 ou até tipo 2 é mau prognóstico. Por isso que a gente sempre trata líquido intrarretiniano. Você não tolera. É to mop it. Então, edema, fluido intrarretiniano, membrana tipo 1 e tipo 2, trata sempre. A tipo 3 é um pouquinho diferente. E são sinal de mau prognóstico nesse tipo de membrana. Quando você tem também no descolamento do epitélio pigmentado ou no descolamento neurosensorial, você tem, principalmente do descolamento do epitélio pigmentado, na superfície interna do PED, você tem áreas, bandas hiperrefletivas, e geralmente o PED é seroso e você só vê a linha do epitélio pigmentado. Quando você vê logo abaixo da linha do epitélio pigmentado uma linha hiperrefletiva, normalmente é porque você tem algum tipo de adesão de material inflamatório que é fibroelástico e que não é bom prognóstico. E isso é altíssimo risco de fazer rotura de epitélio pigmentado. Tá? Isso principalmente no tipo 1 comparado com o tipo 2 e tipo 3, que é abaixo do epitélio pigmentado. Então, PEDs grandes com bandas hiperrefletivas logo abaixo do epitélio pigmentado na superfície interna do PED é um mau sinal e um sinal de alto risco de ruptura de epitélio pigmentado, porque é um tecido fibroelástico, quando você baixa rapidamente pela ação do anti-VEGF aquilo, o tecido fibroelástico faz como se fosse um elástico, rompe e rasga o epitélio pigmentado. Já no tipo 2, o fluido intrarretiniano pode aparecer, volta e meia, e ele geralmente é muito sensível ao anti-VEGF. Geralmente reduz rápido, apesar de não ser de bom prognóstico também. O epitélio pigmentado, que está logo abaixo, às vezes, em alguns tipos de membrana, a gente já falou isso em aulas anteriores, pode englobar a membrana tipo 2 e baixar, e jogá-la para baixo do epitélio pigmentado. Aí vira uma membrana tipo 1. Então é uma conversão de tipo 2 para tipo 1, isso pode acontecer. É muito difícil a tipo 1 virar tipo 2, mas a tipo 2 virar tipo 1 é relativamente comum. Tá? A tipo 3 é onde o fluido intrarretiniano é o achado mais frequente. É difícil você ter PED ou líquido subsensorial na tipo 3. É muito mais comum ter o líquido intrarretiniano porque é um neovaso de origem intrarretiniana. Quando ele está no estágio final, que faz a anastomose cororetiniana, é que você tem já o componente sub-EPR e faz o descolamento neurosensorial, e geralmente são lesões tipo 3 piores, de mau prognóstico. Tá? Como fala aqui, a gente já discutiu isso em artigo de RAP anteriormente, é legal porque o editorial vai frisando e cravando alguns conceitos que vocês já conhecem. As lesões são muito de membrana tipo 3 ou RAP, as lesões precoces são muito responsivas ao anti-VEGF. Então, como a gente já falou, o RAP ele responde bem a anti-VEGF. Antigamente você achava que respondia mal. Responde bem. Só que, in the long run, ou seja, no longo prazo, o prognóstico visual é pior. Por quê? Porque geralmente leva a mais atrofia de macro. Por quê? Porque RAP, ou neovasco tipo 3, está associado a depósito do drusenoide subretiniano e coroide fino. Então, responde bem, mas a longo prazo evolui pior. Além da definição de neovascularização, né? Um PED seroso puro, geralmente se acha que ele é um tipo diferente de degeneração macular, um subset, né? um estágio diferente, que pode ocorrer tanto em... Isso é um importante conceito, por isso eu sublinhei. O PED seroso ele pode ocorrer tanto em DMRI neovascular quanto na não neovascular ou não exudativa. Tem muita gente que confunde e acha que PED já é um sinal de DMRI exudativa. Não sempre. O PED puro. O PED puro pode ser só uma confluência de drusas moles. Tá? Ou pode ser um PED de descolamento de epitélio pigmentar isolado. Não necessariamente exudativo. Por isso não se trata. Então ele fala isso, a presença do PED e a sua altura não é um critério usado para decisão de tratamento. O que se trata é líquido sub e líquido intrarretiniano. PED isolado não se trata, se acompanha de perto. Pode virar uma membrana, ou melhor, pode virar um processo exudativo. Quando virar, você trata. Conceito importante. Embora o tratamento com anti-VEGF geralmente reduza esses descolamentos do epitélio pigmentado, como em caso, por exemplo, de vasculopatia polipoidal, neovaso tipo aneurismático, nesse caso, os aneurismas ainda persistem.
Então, no longo prazo, o PED, o tamanho do PED, a altura do PED, você até analisa quando você está tratando, mas não é um bom fator para se seguir a melhora ou não de um paciente. Ele pode persistir eternamente, tá? Nem todo PED vai regredir. Nem todo PED vai regredir. Falando de fluido agora, tratando o fluido. Quando a gente avalia o CAT, como a gente falou anteriormente, quase 50%, ou seja, 43% no primeiro ano e 45% no segundo ano do CAT, fazendo tratamento mensal com ranibizumab, não tinha mais fluido. Eu falei anteriormente que quase metade tinham fluido depois de 2 anos. Então, né, meio a meio. Vocês veem, no grupo, na época quando lançaram o CAT, falaram logo, não, o CAT veio para mostrar que Avastin e Lucentis são iguais. É um estudo de não inferioridade. Ok. A ação na acuidade visual era parecida. Aí se comemorou que não precisava, tinha que fazer Avastin, não tinha que fazer nada de Lucentis, que era muito caro. Mas olha só, os vários post-ocs do CAT mostraram que, por mais que a visão seja parecida, o prognóstico final dos pacientes tratados com ranibizumab era melhor. Então, por exemplo, o bevacizumab PRN, que é o que muita gente faz na prática, só 13% no final de 2 anos não tinham líquido. Ou seja, 85% depois de 2 anos tinha algum tipo de líquido. Tá? No follow-up de 5 anos do CAT, os pacientes em todos os braços, né, em cada braço, bevacizumab ou ranibizumab, eles já tinham uma visão pior do que eles tinham no final de 2 anos. Ou seja, a DMRI ela é traiçoeira. Ao final de 2 anos, os pacientes evoluíram razoavelmente bem, mas ao final de 5 anos, muitos já tinham piorado, por conta de N fatores, desde atrofia até progressão na membrana. Então, o secamento completo da mácula pode não ter um efeito significativo na manutenção de ganho visual. Foi a partir daí que eles começaram a raciocinar que talvez secar a mácula por completo não levasse a um ganho visual bom, ao final de 5 anos. Nisso também veio o estudo de 7-Up, que eu vou discutir mais à frente. A presença de líquido líquido subsensorial, subretiniano, está associada com uma incidência reduzida de atrofia macular. Isso também são observações do CAT. Os pacientes que tinham algum tipo de líquido residual, como a gente viu ali com o bevacizumab e com o ranibizumab, eles evoluíam menos para atrofia. Então aí já muda a história. Quando a gente achava que o bevacizumab, ao final de 2 anos, 85% ainda tinham líquido, é pior. Mas depois de 5 anos, quem tinha líquido, de alguma forma, evoluía menos para atrofia. Então ter líquido é bom. Bom, vamos entender. Aí veio Fluid, que a gente já discutiu outro dia, que fez um regime de treat and extend com ranibizumab e tolerava até 200 micra de líquido subretiniano subfoveal. E eles tinham um desfecho visual parecido com aqueles pacientes que não toleravam líquido nenhum. E sendo que, fazendo menos injeções, esses pacientes tinham um menor número de injeções ao final de 1 e 2 anos. Então, pacientes que tinham tolerância, se tolerava o líquido, to leave it, deixavam o líquido lá, os pacientes, ao final de 2 anos, não tinham uma perda visual importante, apesar de no fluid o resultado era um pouquinho pior para quem deixava líquido, a gente já discutiu isso também, tá? Os pacientes acabavam no prognóstico final de visão, era um pouco pior, mas não tão pior. E eles faziam menos injeções, tá? Então, se a gente deixar, se a gente tratar o fluido residual, os olhos com lesão tipo 1, que estavam num risco menor de formação de atrofia geográfica, comparados com o tipo 3, que a gente já falou por causa do afinamento da coroide, né? A REP tem coroide fina e está mais ligada ao depósito erosinoso subretiniano. O tratamento intensivo dessas lesões com anti-VEGF podia aumentar a chance desses olhos progredirem para atrofia geográfica, secar o líquido demais. Isso foi visto tanto na análise do CAT de 5 anos, quanto no 7-Up, que já estudou 7 anos, do Marina, do Anchor e do Horizon, que foram os estudos pivotais para a aprovação do ranibizumab. Eles tinham menor acuidade visual quando eles tinham feito mais atrofia macular e, aqui na verdade, aqui, ó, a acuidade visual no 7-Up estava associado
ambos, há aumento da área de atrofia macular e a presença de atrofia subfoveal nos grupos que trataram mais intensamente, que não deixavam líquido. Os pacientes fizeram mais injeções, evoluíram em 7 anos com mais atrofia. Então, tem que pesar. Deixa líquido ou não deixa líquido? Não sabemos ainda. Vamos chegar no final numa conduta que eu acho legal. Tratando o fluido resistente residual com um tratamento intensivo de anti-VEGF, você pode atingir uma normalidade anatômica, mas sem nenhuma vantagem adicional e ainda tendo impacto ou burden econômico das injeções várias vezes. Então, tem que pesar, inclusive, isso também. O paciente às vezes tem que pagar, ou o convênio gera algum problema para pagar as injeções. Então, quanto menos injeções você puder fazer, é lógico que isso vai facilitar a vida do paciente. Mas isso também não é o mais importante. Se o paciente puder gastar para ficar bom, ele prefere gastar e fazer o esforço dele. Se tivesse que falar assim, olha, você vai ter que fazer 12 injeções mensais durante um ano, todo mês. Mas a gente te dá certeza que a tua visão vai ser boa, ou melhor, do que se você fizer só 4, o paciente faria 12, qualquer um. Quem não vai querer manter a visão? Então, levar em conta o fator econômico é importante para o sistema, mas para o paciente, não. O paciente, ele quer saber qual é o melhor. Então, se o melhor é gastar mais, ele vai gastar. Então, conclusão de tudo que a gente conversou. A evidência atual dá o suporte de que a gente deve tratar todos os olhos, não é a maioria não, todos os olhos com fluido intrarretiniano, particularmente quando está presente na fóvea e na região parafoveal e com retina externa preservada. Então, qualquer líquido intrarretiniano não pode ser tolerado em DMRI. Líquido intrarretiniano não pode ser tolerado. Logicamente, hoje mesmo a gente viu um caso assim. Você tinha um pouco de líquido intrarretiniano, muito poucos cistos, mas cheio de tubulação, de outer retinal tubulation e de shrim, já pegando a fóvea inteira. Não vai adiantar nada você tratar. Você vai melhorar, ele tem os cistos, né, o líquido, mas aí você, tudo é pesar o que você deve levar em conta. Mais estudos, né, são necessários para determinar o quão agressivo você deve ser para tratar líquido subretiniano ou sub-EPR. Tolerar uma quantidade pequena, estável de líquido subretiniano, particularmente quando é extrafoveal e não está associado a fibrina ou hemorragia, é ok. Mas só depois de ter tratado inicialmente, fazendo o loading dose, tá? Então, de início, nunca tolera. Depois, se você repete o CT no 4º mês, 5º mês, 6º mês, e a lâmina de líquido não aumenta, você pode tolerar. Eu na minha prática, eu não tolero 200 micra, eu acho muito líquido. Nessa são 200 micra de descolamento sensorial no OCT de vocês. É líquido pra caramba. É o que o Fluid fez. Eu tolero no máximo até 100 micra. E olhe lá. E dependendo do caso, eu ainda trato. 200 eu acho muito. Então, até 100 micra de líquido estável, subsensorial, se o paciente está indo com uma visão mais ou menos estável e o OCT se repetindo, a gente vê pelo mapa de espessura, eu geralmente gosto de usar o mapa de espessura para acompanhar, você pode tolerar. Tá? Agora, se tem hemorragia, é sinal de ativação nova da membrana, tem que tratar, por exemplo. De acordo com as evidências histológicas recentes, que a membrana tipo 1 pode dar um suporte nutricional para a retina externa que está adjacente, você tratar demais uma membrana estável pode potencialmente acelerar a atrofia macular, convertendo uma lesão tipo 1 fibrovascular numa cicatriz disciforme. O que isso quer dizer? Isso a gente já comentou em outros artigos, é um conceito que deve ficar também. Isso é para a membrana tipo 1, embaixo do epitélio pigmentado. Tá? Não serve para tipo 2 ou para tipo 3. Alguns estudos histológicos mostraram que o complexo neovascular, como está crescendo logo abaixo do epitélio pigmentado, e a gente sabe que a nutrição da retina externa vem da córeo capilar, de alguma forma aquele complexo ele está suprindo ou substituindo a nutrição da retina externa que a coroide normal daria, a córeo capilar. Então, se você secar demais a membrana, e aí entra o fato, hoje em dia, se cogita muito, teve uma época que acabou não vingando uma medicação que era esqueci agora o nome,
que secava também o complexo. Além de secar o líquido, diminuiu o complexo neovascular, mas acabou indo daqui a pouco eu vou lembrar. Que não é o brolucizumab, que agora vai entrar no mercado pela Novartis, não, era outro. Começaram a ver que no tratamento de longo prazo, você conseguia diminuir o complexo vascular, mas você induzia muito rapidamente a atrofia. Então, foi a partir desse estudo, que era o Fovista, lembrei, era o Fovista. Era o medicamento, ia ser o nome dele, foi um investimento altíssimo da Genentech que furou. O Fovista secava, inclusive, o complexo neovascular, mas a evolução para atrofia era muito grande, porque você secando o complexo, a retina externa ficava isquêmica. Então, aquilo que eu falo para vocês, hoje em dia o ACTA ajuda nisso. Se você começa a avaliar que a coriocapilar, o SLEB da coriocapilar no ACTA, no paciente que você está tratando, nesses casos eu acho muito importante. Você está tratando e tem uma lâmina de líquido residual, que não está diminuindo. Faça o ACTA. Por quê? Se tiver uma coriocapilar isquêmica ou com hipofluxo, não trate mais. Senão você vai acabar de isquemiar e vai atrofiar. Se a coriocapilar estiver muito túrgida, tiver muito vaso, você pode continuar tratando. Entenderam? Então, esse é o fundamento do CTA para avaliar a cólica capilar, num caso desse, se você quer determinar. Então, qual é a minha conduta hoje em dia? Líquido intrarretiniano, trato sempre. Líquido subretiniano, se tiver menos de 100 micra, estável, peço um CTA. Se o CTA mostrar que a cólica capilar tem hipofluxo, paro de tratar. Se mostrar que a cólica capilar está rígida, continuo tratando. Esse é o fluxo. E aí você pode suportar o líquido. Então, se você elimina, trata um pouquinho ou deixa, depende do fluxo da coriocapilar, da altura do líquido neurosensorial e do tamanho da membrana, e principalmente se ele é tipo 1 ou tipo 2, ou tipo 3. Ou seja, só na tipo 1 é que você tende a tolerar, nas outras não. Entenderam? Alguma dúvida? Perguntas? Uma pergunta aqui da Rafaela. Já um paciente com DMRI que faz loading 12 mais 30% com boa resposta. E chega no estágio de injetar a cada 3 meses, se mantendo sempre estável. Você mantém essa manutenção de 3 em 3 meses por quanto tempo? Ad eterno. Para sempre. Eu tenho pacientes do Twitter que já estão comigo há 5 anos. Não dá para parar. Infelizmente. A doença é traiçoeira e o próprio paciente tem medo de parar. O Twitter é para fazer, é uma substituição ao mensal, mesmo em caso de corose mais fina. Boa pergunta, acabei de falar disso, né? Se o paciente, em algum momento do exame, em algum momento do acompanhamento, eu faço o ACTA. Tá? Eu não tenho ACTA no consultório, eu peço para fazer. Se a coriocapilar está muito fina, tem muito pouco vaso, ou se eu percebi no OCTB mesmo, que ela foi diminuindo, aí em alguns casos, às vezes eu espaço aí da minha cabeça, tá? Não tem protocolo. Aí às vezes eu coloco o paciente para fazer a cada 6 meses. Entendeu? Mas fazendo num tempo espaçado, você na verdade não está mopping it, que é o que ele fala, que é de bater forte na coroide. Então ela tem tempo de se recuperar. Você faz como uma manutenção de que o complexo vascular não cresça e que surge novamente, só isso. Mas, teoricamente, mesmo com a coroide mais fina, os protocolos de treatment mandam você continuar tratando a cada 3 meses, ou alguns já estão agora, o Planet, por exemplo, sugerindo tratar a cada 4 meses. E o Rock e o Harrier, que são os estudos do brolucizumab também. O que mais? Só a Rafaela? No final da aula, eu vou fazer o seguinte, agora no final, que já está, deixa gravado lá para o pessoal no YouTube, vou criar o caos. Todo mundo que entrou na discussão de hoje já vai ganhar um voucher para entrar direto na aula de angiografia. Se eu botar isso no grupo, vai todo mundo se matar, né? Vocês concordam com isso? Para ganhar o voucher? Eu concordo. Tô brincando, não vou falar não. A gente vai pegar uma plataforma maior dessa próxima vez. Maria, todo mundo querendo o seu, não. Todo mundo vai ter, tô brincando. Já fica então marcado que nenhuma dúvida mais, está todo mundo tranquilo então.
Esse artigo eu gostei porque é um editorial que frisa conceitos que a gente já discutiu. Então, para quem embasa mais o que a gente fala hoje em dia sobre tratamento de fluido subretinal. Então, porque algumas vezes algumas pessoas me perguntaram quando tolera, tiveram essa dúvida de tolerar no início ou não. Então, agora acho que deu para fechar o raciocínio diagnóstico. Tá? Semana que vem, eu devo discutir o artigo com vocês um pouco mais cedo, se não for problema. Porque 7h30 eu tenho uma aula para dar, na terça. Talvez eu passe o artigo para 5h30, 6 horas. Na quinta, a gente discute outro, de algum caso, algum achado legal. Tem uns aqui que eu quero já botar para vocês, de doenças e tal, coisa mais nova. Aí no dia 18, se eu não me engano, que é uma terça-feira, 18 é uma terça-feira, a gente faz a aula de angiografia. Eu vou anunciar aqui no grupo, já aviso todo mundo. Tá bom?